Zubeldia está com dificuldade para entender o Brasileirão, diz Hernan. O colunista André Hernan contou-no de primeira como foi a reunião de ajuste de rota entre o técnico Luiz Zubeldia e a diretoria do São Paulo, após 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Segundo Hernan, a cúpula do tricolor avalia que Zubeldia precisa entender melhor a dinâmica do Brasileirão. Internamente, o entendimento do São Paulo é que o argentino tem muito a aprender sobre as peculiaridades do campeonato. A diretoria do São Paulo detectou que o Zubeldia está com dificuldade para entender o que é o Campeonato Brasileiro, a quantidade de jogos, pouco tempo de descanso e jogos fundamentais. Foi explicado ao Zubeldia que daqui a pouco vai ter Libertadores com jogo semana a semana, Copa do Brasil com jogo semana a semana, e no meio disso Campeonato Brasileiro, que aí sim você pode poupar o time e preservar os principais jogadores. Jogo contra o Cuiabá? É para ganhar. Jogo contra o Vasco fragilizado? É para ganhar. Descartado no São Paulo, James volta a brilhar pela Colômbia. Veja números. Em disponibilidade no São Paulo e estrela na Colômbia. Essa é a realidade totalmente oposta vivenciada por James Rodrigues. Na vitória desta segunda-feira dos colombianos contra o Paraguai, pela primeira rodada da Copa América 2024, o meia voltou a brilhar com a camisa de seu país. Principal peça da criação da Colômbia, James Rodrigues foi responsável pelas assistências dos 2 gols de sua equipe. No primeiro fez a jogada pela esquerda e cruzou no segundo pau para a cabeçada de Munhoz. No outro gol bateu a falta pelo lado direito para o desvio, também de cabeça de Lerma. Segundo dados da SofaScore, James Rodrigues teve 80 ações com a bola durante o jogo contra o Paraguai, com 88% de acerto nos passes, 53 de 60. Também venceu 3 dos 6 duelos no chão contra os adversários, deu 3 passes considerados decisivos, acertou 5 lançamentos e finalizou uma vez ao gol. James Rodrigues completou o 3º jogo seguido pela seleção colombiana, atuou em 2 amistosos antes da estreia na Copa América. No São Paulo, ficou sem atuar durante o mês inteiro de maio. Sua última apresentação no time do Morumbi foi no clássico contra o Palmeiras, no dia 29 de abril. O tricolor conta, a propósito, com boas atuações de James Rodrigues para uma negociação na janela deste meio do ano. O jogador não está nos planos do técnico Luiz Zubeldia, que não o considera com boa dinâmica para o seu esquema de jogo. Utilizado por Carpini, Eric perde espaço no São Paulo, após chegada de Zubeldia. O atacante Eric chegou ao São Paulo no início desta temporada. Em seu começo de trajetória pelo tricolor foi utilizado com frequência pelo técnico Thiago Carpini, principalmente no segundo tempo dos jogos. No entanto, após a chegada do argentino Luiz Zubeldia, ele perdeu espaço no elenco. Desde a chegada de Zubeldia, Eric foi titular em apenas 2 dos 14 jogos disputados pelo São Paulo. Ele começou jogando nos duelos contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, em que o argentino resolveu escalar uma equipe alternativa. Eric entrou no segundo tempo 6 vezes, ou seja, jogou 8 partidas sob o comando de Zubeldia. Ele sequer saiu do banco de reservas em 6 jogos, sendo que 3 deles foram os últimos da equipe na temporada. O atacante esteve em campo pela última vez no empate sem gols contra o Internacional, quando entrou aos 25 minutos do segundo tempo. O pouco tempo de jogo se tornou frequente para Eric com Zubeldia, algo que não acontecia com Carpini. Com o ex-treinador, o atacante também não era titular, mas foi utilizado em 13 dos 18 jogos que o São Paulo disputou. A ausência de Eric nos últimos jogos do São Paulo se deve pela preferência de Zubeldia em escalar outros jogadores no segundo tempo das partidas. Um exemplo é o Wellington Rato, que voltou recentemente de lesão e tem ganhado oportunidades com o argentino. Michel Araújo também tem entrado, assim como Ferreirinha, que também vem sendo menos utilizado. Eric possui 21 jogos com a camisa do São Paulo. O atacante marcou 2 gols e deu 3 assistências pelo tricolor. Vice-artilheiro do São Paulo, Caleri vive maior seca de gols na temporada. Assim como São Paulo, Caleri não atravessa um bom momento. Vice-artilheiro do tricolor na temporada com 8 gols, o atacante argentino não balança as redes há 4 partidas, seu maior jejum em 2024. Caleri marcou pela última vez na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2-0, no Morumbis. O gol, inclusive, foi o 70º do argentino pelo tricolor somando as 2 passagens. Depois disso, Caleri não balançou mais as redes. O atacante passou em branco nos empates em 0-0 e 2-2,
contra Internacional e Corinthians, respectivamente, e nas derrotas para Cuiabá, por 1-0, e Vasco, por 4-1. Foram de cabeça. De seus 70 gols, 29 saíram desta maneira. Calleri ainda marcou 35 gols com o pé direito, 7 deles de pênalti, 5 com o pé esquerdo e 1 com o joelho esquerdo. Hashtag Vamos São Paulo, picture.twitter.com NFOB1TSNVB. Nunca na temporada Calleri ficou tanto tempo sem marcar um gol. Seus maiores períodos sem marcar ocorreram no início de 2024, quando passou em branco nos primeiros 3 jogos do São Paulo, e nas 3 partidas seguintes após balançar as redes pela primeira vez no ano. O momento ruim do camisa 9 tricolor está atrelado à má fase do time. O ataque são paulino passou em branco em 2 dos últimos 4 jogos do São Paulo, que foi goleado pelo Vasco por 4-1 em seu último compromisso. Calleri tem a chance de se redimir e voltar a marcar nesta quinta-feira, quando São Paulo enfrenta o Criciúma, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Morumbi a partir das 20 horas de Brasília. Hulk do Atlético Mineiro relembra período no Corinthians e insiste no São Paulo. Ídolo do Atlético Mineiro, o atacante Hulk relembrou o início de carreira antes de se profissionalizar no Vitória. Nascido na Paraíba, o jogador rodou vários clubes antes de ganhar a primeira chance. Nessa caminhada, o camisa 7 passou por São Paulo e Corinthians. Antes de chegar aos clubes, Hulk estava no Corinthians alagoano. Sem ter um bom auxílio financeiro, deixou o time e viajou para São Paulo para realizar testes no Corinthians. Foi o último time antes dele viver a primeira experiência fora do país. Ninguém sabe, mas treinei no Corinthians, fiquei fazendo teste lá, acho que uns 10, 15 dias treinando lá, ninguém falou nada. O Zé do Egito, empresário, me liga. Hulk, você está na concentração? Falei, estou na concentração. Ele disse, arruma tua mala que vou te buscar. Falei, tudo bem. O Zé é um cara que até hoje é um cara que me abraçou quando eu comecei. Hoje ele não é meu empresário. Hulk em entrevista ao podcast do Atlético. O Zé empresário passou lá no alojamento, me pegou, e disse que íamos para Paraíba. Fui para Paraíba, tirei toda a minha documentação, o passaporte para ir para Portugal. Fiz 15 anos e fui para Portugal. Fiquei no Vilanovense, um time da 2ª Divisão B. Fiquei 1 ano no país, treinei 1 semana no Porto, no Juvenil do Porto. Foi o meu primeiro contato com o clube. Depois do período no Porto, Hulk voltou ao Brasil de férias e com a possibilidade de retornar ao clube. Contudo, ele não retornou para Portugal e chegou ao São Paulo. Na época, Hulk ficou cerca de 6 meses no tricolor. Tudo caminhava pela permanência, mas um desacerto financeiro pesou para a saída. O Zé empresário tinha um acordo com o meu pai, que tinha que comprar a casa dos meus pais. Daí, o Zé chegou no pessoal do São Paulo. O camisa 7 teve passagens marcantes pelo Porto, de Portugal e o Zenit da Rússia. Depois, atuou na China antes de retornar ao Brasil para defender o Atlético.